Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 20. Hoje nós vamos ver o ataque mordaz de Zofar no segundo discurso, no seu segundo discurso a Jó. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Jó com todo cuidado. Por quê? Porque o livro de Jó, ele envolve alguns que precisam ser analisados no seu contexto, e eles trazem muitas informações sobre aspectos da nossa humanidade. Também trazem algumas informações importantes do ponto de vista da teologia. É por isso que a gente não está fazendo uma abordagem superficial, nós estamos fazendo uma abordagem versículo por versículo, para que nós possamos ser, digamos assim, ministrados em aspectos do nosso ser, pela palavra de Deus, e o livro de Jó tem essa grande possibilidade. Como os irmãos sabem, nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, existe toda aquela questão, Jó, homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus, e que se afastava do mal, numa querela entre o maligno e o Senhor, Jó é envolvido. No capítulo 3, Jó, depois de ter perdido os seus bens, perdido sua família, perdido sua reputação, e por último, perdido sua saúde, ele se queixa de forma muito forte, em virtude da condição em que Jó se encontra. Jó está totalmente cheio de chagas, tanto interiormente com doenças, como exteriormente através de feridas que saem pus. Ele está sentado numa vala, praticamente de cinza, se coça com um caco de telhas, seu hálito é terrível, não consegue dormir, dores na alma, muitas aflições. Dentro dele um misto de convicção, mas também um misto de temor, de indignação, de incompreensão. Ele é recebido por 3 amigos. Aliás, 3 amigos vão até ele, me perdoem. Elifaz, aquele que fez o que fez, porque não sabe o que Deus faz, sugere a ideia de uma teologia chamada teologia retributiva, que é aquela ideia de que se você faz o mal, você recebe o mal. Se você faz o bem, você recebe o bem, na proporção de um ou de outro. E Jó vai, no discurso, tentar argumentar com eles que a ideia não é bem assim. Essa forma de ver o mundo é muito simplista. Existem certas coisas que não se respondem com essa equação. A vida não é simplista como é colocado por eles. Então, num primeiro momento, ele faz mais velho, mais ortodoxo, mais sutil, sugere que a impiedade de Jó seja a causa dele, em tese, estar sofrendo, porque a ideia teológica é essa. Bildade, aquele que entra com maldade, reforça esse conceito, e a gente percebe Bildade um pouco mais de impaciência em relação a Elifaz. E logo depois de Bildade, quando a gente pensa que não pode mais piorar, entra Zofar, radical, extremista, estoura mesmo para torar. Só que nas respostas de Jó a cada um desses discursos, nós vemos pérolas teológicas, nós vemos pérolas de vida, de coisas sobre a alma humana fantásticas. Era para ter encerrado na primeira bateria, não era nem para ter tido os discursos. Era para ter encerrado logo, mas só que começa o segundo ciclo de discursos. E nesse segundo ciclo de discursos, Elifaz perde a paciência, já não é mais aquele Elifaz comedido, ele já é mais, um pouco mais agressivo. Jó responde a Elifaz. Bildade, aquele que entra com maldade, agora mais temperado ainda, mais audacioso, responde, dá uma outra resposta a Jó, de indignação. Jó responde novamente, e foi a última resposta no capítulo 19. No final do capítulo 19, Jó afirma sua convicção no Senhor, e não afirma apenas a convicção do Senhor, mas chama ao julgamento e diz aos seus amigos que eles também haveriam de ser julgados por Deus. Perceba,
você só pode entender o capítulo 20 a partir do final do capítulo 19. E no final do capítulo 19, Jó aponta o dedo para os amigos e vocês pensam o que, caboclo? Vocês vão ficar assim na boa, é? Deus vai pegar vocês também. Aí no finalzinho do capítulo 19, ele diz, se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira trará castigo para vocês, e então vocês saberão que há julgamento. Jó chama para a briga e diz, olha, vocês vão ser chamados para o julgamento também. Não tenha medo não, vocês vão entrar nessa briga juntamente comigo. Agora entra o radical, extremista, Zofar. Quando a gente pensa que não pode mais piorar, entra Zofar. Baixe sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos colocar essa porção da Tua palavra nas Tuas mãos e te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa palavra lida e que nós possamos, inspirados nela, na Tua revelação, ter mudança de atitude e que essa atitude, Senhor, seja para a nossa santificação e para a glória do Teu nome. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Resposta de Zofar, o radical extremista, para Jó. Então Zofar de Naamate respondeu, agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Nesses 3 primeiros versículos, a gente começa a ver um Zofar que já era radical, agora mais radical ainda, e ele vai basear todo o seu discurso em precipitação e ira. O discurso de Zofar é o discurso de um homem irado. Zofar pega as últimas palavras de Jó, ele pega aquilo de forma pessoal, como uma agressão, uma ofensa pessoal, e Jó assevera que, segundo a teoria que eles mesmos estão dizendo, haverá castigo para eles também. Zofar toma isso como algo pessoal, e ele, de forma muito indignada, agora, no imagético, estigmatiza Jó como homem ímpio, cuja sorte está selada. E ele começa uma derrocada de palavras pesadas na pessoa do homem ímpio, atingindo Jó, porque a ideia é, Jó, se você está sofrendo, é porque você é ímpio. E em sendo ímpio, você receberá a paga por sua impiedade. E isso é inevitável. Esse é o raciocínio de Zofar. Só que ele entra realmente, irmãos, ele pega mesmo pesado. Olha, a partir do versículo 7, a partir do versículo 4, versículos 4 a 7, veja só. Certamente você sabe que sempre foi assim desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra, o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque nas nuvens, ele perecerá para sempre como o seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão, onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres, ele próprio, com suas mãos, terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazerá com ele no pó. Zofar começa a dizer a Jó que Jó é presunçoso, e a sua vanglória, a sua presunção, ele como ímpio, essa presunção ela é passageira, ela é sem valor. Perceba o versículo anterior, dos versículos 4 a 7, ele diz, olhe, o riso dos maus é passageiro, a alegria dos ímpios dura um instante. Ele vai perecer, Jó, é como um excremento sem valor.
E o que aconteceu com você, as pessoas não perguntam, onde é que ele foi parar? Você é um nada, Jó. A sua presunção é passageira, a sua vanglória é passageira, você não tem valor. Você já foi importante, mas agora, Jó, você é um João ninguém. Os seus filhos, se você vier a ter, vai ter que indenizar o povo. A sua descendência é uma descendência maldita. Com as suas mãos você vai ter que refazer o que construiu. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazerá com ele no pó. Agora veja, irmãos, o que é o discurso de uma pessoa irada. Veja o que é o discurso de uma pessoa irada. Onde é que Jó tem vigor juvenil? Um homem que está numa vala, todo se coçando. Um decrépito humano, onde é que ele tem vigor? Ele não tem vigor nenhum, coitado. Mas o discurso irado de Zofar faz Zofar ver coisas que em tese não existem, não é a realidade. E segue. Os prazeres do ímpio são passageiros. E Zofar quer mostrar isso para Jó. E ele diz, olha, mesmo que o mal seja doce em sua boca e ele o esconda sob a língua, mesmo que a retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago e será como o veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu, Deus fará seu estômago lançá-las fora, sugará veneno de cobra, as presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo que lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Irmãos, nessa primeira parte, nos versículos 12 a 15, as más ações do ímpio são como uma comida gostosa que agrada ao paladar, mas azeda o estômago e dá problema. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas pelo menos comigo já aconteceu. Você ir numa festa, pegar um salgadinho ou uma comida, você dá uma mordida e no seu subconsciente vem aquela ideia, esse troço vai me fazer mal. Já aconteceu com vocês? Você come e sabe assim, rapaz, esse negócio vai ser terrível, vai me fazer mal. Mas como você deu uma mordida e se encanta com o sabor, o que é que você faz na grande maioria das vezes? Você paga para ver, né? Aí você, mesmo sabendo que é mal, vai come o resto tudinho. Ele está dizendo para Jó o seguinte, Jó, essa malignidade que você está degustando, Jó, que você está gostando de degustar, ela pode ser saborosa, Jó, mas lá embaixo, quando entra, é como um veneno que a gente come. É como algo que vai fazer mal. É como algo que você está saboreando o mal, como se fosse iguaria, Jó. Mas esse mal é algo que vai trazer um dano terrível. E aqui, irmãos, eu gostaria de atentar para uma coisa muito importante da teologia do Antigo Testamento e da teologia dos sapienciais e poéticos. Zofar, de uma certa forma, entende que Jó deve ter feito alguma coisa contra os pobres. No versículo 19 diz, sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa sobre a questão da justiça social e a Bíblia. A Bíblia tem, em tese, aproximadamente 31.173 versículos. Quase 2.000 versículos bíblicos falam sobre justiça social e pobreza. Existem promessas de Deus para aquele que atende à causa do pobre, sobretudo no Antigo Testamento. Por quê? Porque a questão do pobre, do órfão,
do estrangeiro, no Antigo Testamento, é algo muito forte sob o ponto de vista da teologia. Quando a gente ajuda ao pobre, o Salmo, se não me falha a memória, se não for o 40 é o 41, diz que aquele que é atento à causa do pobre, o Senhor faz com que ele não demore no leito de enfermidade. Existem promessas para aquele que atende à causa do pobre. No livro de Provérbios existem muitas promessas de Deus para aquele que tem o coração aberto, sensível à questão da justiça social. Então, uns 2.000 versículos aproximadamente, na Bíblia inteira, fala sobre a questão da justiça social. A justiça social é uma realidade, irmãos. A justiça social é algo que precisa ser visto. Existem livros inteiros na Bíblia que falam sobre justiça social. O livro de Amós, o livro do profeta Amós, praticamente é um livro em que Israel está sendo chamado ao julgamento em virtude da injustiça social, que era executada pelos magistrados, que era executada pelos mais ricos, que era executada pelos sacerdotes. Então, a justiça social é um tema importante da teologia do Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Segue o texto. Zofar não fica só por aí. Zofar começa agora a dizer que a prosperidade do ímpio é passageira. A prosperidade de Jó foi passageira porque ele é ímpio. Versículo 20. Certo é que sua cobiça não lhe trará descanso e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar. Sua prosperidade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas de sua ira e sobre ele despejará o seu furor. Dos versículos 20 a 25, a gente vê uma figura de linguagem. Embora o ímpio encha o seu estômago, depois de Deus derramar a ira sobre ele, nada vai sobrar, inclusive nem para ele mesmo comer. No versículo 25, se escapar da arma de ferro, o bronze da sua flecha o atravessará. Ou seja, é inevitável o julgamento. Se escapar de uma, cai em outra. Versículo 25. Ele arrancará das suas costas a ponta reluzente, saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que sobrar em sua tenda. Ou seja, esse juízo é iminente, a sua prosperidade é passageira, e se sobrar alguma coisa, nem se preocupe, que Deus vai pegar. Palavra de Zofar para Jó. E ele conclui de forma terrível, como é de se esperar de um radical. Versículos 27 a 29. Os céus revelarão a sua culpa. A terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa. Águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios. É a herança designada por Deus para eles. Zofar está dizendo a Jó, olhe, a sua impiedade, as suas culpas, o que você faz de errado, nem se preocupe que vai ser desmascarado, viu, caboclo? Rapaz, olha, eu pensava que era Bildade que tinha, assim, um certo parentesco com Siqueira daqui, mas eu acho que é Zofar. Não pode ser pior, não. Ele entra mesmo assim, ele pega de um jeito, sabe? E Zofar tem a punição de Jó como algo certo. Versículo 29. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios. É a herança designada por Deus para eles. Irmãos, no capítulo 20, e eu gosto muito de seguir a ordem dos capítulos, dos seus discursos, para que a gente possa entender
a unidade de texto inteira. Uma unidade de texto, no sentido teológico, é um texto com começo, meio e fim, no seu sentido interligado, mas que a gente pode aprender com ele algumas coisas. Nessa questão do capítulo 20, eu gostaria de ressaltar que não tem, teologicamente falando, muita coisa a acrescentar daquilo que a gente já tem visto. Mas eu gostaria, irmãos, de inspirado na pessoa de Zofar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas dos 3 amigos que estão conversando com Jó, Zofar é o mais extremista, de longe. Elifaz é mais comedido, sugere, morde, sopra. Bildade, ele é um pouco mais direto, mas Zofar não. Zofar, ele é radical mesmo, ele escracha. E inspirado nele, irmãos, eu gostaria de falar hoje, numa questão, inclusive, que o discurso dele, ele mesmo diz nos versículos 2 e 3, que é fruto da indignação dele, é fruto da ira que está em sua alma. E de forma irada, ele lança um bocado de palavras contra Jó. E a verdade espiritual que eu gostaria de abordar hoje com os irmãos, para que nós pudéssemos refletir, e isso tem me causado, assim, muita apreensão, porque nós estamos vivendo uma geração irada. E um dos grandes problemas, irmãos, da alma humana, hoje em dia, é essa cultura de ira. A gente vê um Zofar irado, mas quando a gente olha para a nossa realidade, nós conseguimos perceber que estamos inseridos, irmãos, dentro de uma cultura de ira e violência. E eu gostaria de alertar os irmãos que essa ira, essa violência, onde nós estamos inseridos aqui na terra, ela afeta a nossa alma, ela afeta o nosso ser, mesmo que muitas vezes a gente não queira, mesmo que a gente pense que não estamos sendo afetados. A violência, a ira que corre no mundo hoje, nos afeta de forma muito forte. Irmãos, em quase todos os ambientes, hoje, na sociedade, existe algum tipo de violência. Você tem violência nas escolas, e foi até cunhado um termo para esse tipo de violência, chamam de bullying, né? E tudo aquilo que é agregado a uma cultura de violência dentro das escolas. Você tem violência hoje dentro de casa. Nunca foi tão alto as taxas de feminicídio como está sendo agora. É uma cultura de violência. Recentemente nós tivemos um caso em que de forma muito violenta, inspirado em uma outra violência, de forma planejada, arquitetada, 2 jovens entram dentro de uma escola e fazem uma barbárie terrível. Irmãos, nós vivemos uma cultura de violência. Existe violência no trânsito. Hoje em dia, os vidros fechados e qualquer erro que se faz no trânsito é um pezinho para que se tenha uma grande discussão, para que se haja um grande problema. As pessoas não têm mais paciência de deixar um outro passar, não tem mais. Existe uma cultura de violência no trânsito. Eu cheguei hoje, nas pesquisas que fiz, constatar, doutora Vilma, existe violência obstétrica. Violência que é executada no ato do parto. Às vezes médicos violentos fazem palavras agressivas contra a mulher que está tendo o nenê. E às vezes atitudes agressivas num momento como aquele. Violência obstétrica. Você vê, inclusive, até no campo religioso, uma violência velada. Nunca se matou. Assim, eu acredito que está se matando tanto. Em nome de Deus, cristãos estão morrendo em outros lugares. E inspirados nisso,
Até houve alguém que tentou revidar aí algum aspecto aí, parece da Nova Zelândia, mas é violência em cima de violência, ao ponto, irmãos, de muitos de nós até falarem do amor de Jesus com violência. Se não vier pelo amor e pela dor, violência. Existe uma cultura de ira, uma cultura de violência. E essa cultura de ira, essa cultura de violência, ela nos traz temores. Nós ficamos apreensivos. As notícias que chegam até nós, a grande maioria delas está diretamente ligada a algum tipo de violência. Existe violência econômica, a opressão dos ricos contra os pobres. Existe uma violência ecológica, onde as indústrias, os órgãos públicos estão fazendo vistas grossas à violência que está sendo traçada na natureza e nos animais, em tudo que é lugar. Existe violência no entretenimento. Irmãos, vai assistir um filme. Qual é o filme que você vai assistir? Duro de Matar 40. Existe violência nos games. Você pega uma grande maioria dos jogos que hoje você vê disseminados na cultura eletrônica, praticados por jovens, por adolescentes, nas lan houses ou em casa mesmo. São jogos que inspiram violência. Eu me lembro, quando eu estava à frente da congregação em Campina Grande, eu trabalhava de segunda a quinta. Na quinta eu viajava para Campina Grande e ficava de quinta a domingo. Trabalhava de segunda a quinta, eu tinha minha consultoria. E na quinta-feira, como eu viajava, eu tinha necessidade de usar lan house. Eu me lembro como se fosse hoje. Uma vez eu entrei numa lan house para fazer uns relatórios, deixar guardado lá no meu pendrivezinho. E na cabine onde estava, de lado, um jovem brincando, um adolescente brincando, um jogo desse, onde o cara entra para matar um bocado de bicho, para matar um bocado de coisa. E eu só via a cabine tremendo. E aquela coisa, eu vou te pegar, desgraçado, eu te mato, eu te pego. E a cabine tremia, eu com muita sutileza assim, desci um pouquinho, olhei assim do lateral, estava lá o jovem, com os olhos esbugalhados. Aquela armazinha, só a mãozinha que mostra assim, os bichos atirando para cima e para baixo, e ele com os dentes trincados. Eu pego. É essa cultura que a gente está vivendo. A ausência de afetividade. E uma cultura de ira. Irmãos, existe ira musical. Vocês já conseguiram ou já tentaram ouvir algumas dessas músicas que são compostas atualmente, sobretudo funks, que chegam a fazer apologia até ao crime? Existe violência em quase todas as áreas. Nós estamos cercados por violência. E essa violência, de alguma forma, tem nos afetado. Por quê? Porque tem nos deixado nervosos, neuróticos, ansiosos, medo da vida. Perceba que existem muitas pessoas que hoje em dia têm até medo de ajudar alguma pessoa mais pobre, porque em tese não sabe se aquela pessoa pobre está realmente pedindo um copo de água ou se aquilo é uma estratégia para algum assalto. Essa é a verdade. Nós estamos amedrontados por essa cultura de ira. É uma cultura que nos afasta. E uma coisa que é terrível, irmãos, sobre ira eu tenho como falar com certa propriedade, porque eu sou colérico de temperamento. E a ira para os coléricos tem um gosto um pouco diferenciado. Irmãos, a ira é uma energia emocional tão terrível que o Dr. Gary Collins, no seu livro Aconselhamento para o século XXI, ele diz que a ira precisa ser ventilada. Ou seja, tem gente que quando está irado, fala, joga para fora. No que joga para fora, no que fala, estraçalha com os relacionamentos. Por dentro ele está
bem, mas acabou com as amizades e a tendência é ficar isolado. Só que tem outros que ao invés de ventilar essa ira para fora, de botar ela para fora, internaliza. Internaliza na pessoa do rancor, internaliza na pessoa do ressentimento, internaliza em amargura. E isso cria somatização em determinados casos. Dores de cabeça, ombros doídos, dores de estômago, cansaço físico. E eu fiz uma pesquisa, irmãos, eu percebi que a ira, ela está em quase todos os níveis e quase todos os pontos de doenças da alma. A ira está guardadinha lá sobre algum aspecto. Causa principal de miséria, de depressão, de ineficiência, de doença física ou nervosa. A ira é causadora de acidentes. Quantos acidentes de trânsito não foram causados por pessoas que entraram no carro sem preparo emocional, com o coração irado e fizeram besteira? A ira é algo forte, traz perdas. Ela é prejudicial. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, nos versículos 19 e 20. Tiago, no capítulo 1, os versículos 19 e 20, o texto diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Prestou atenção aí? Você veio com lápis, esse é daqueles versículos dignos da bolinha, viu? Marque aí na sua Bíblia, sobretudo o versículo 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas, pastor, em determinados momentos, no Novo Testamento sobretudo, os textos bíblicos diz: irai-vos e não pequeis. É possível que haja ira sem pecaminosidade? Existe, irmãos. Esse tipo de ira que não é pecaminosidade, nós podemos chamar de indignação. É quando a gente se vê indignado contra uma injustiça, por exemplo, mas faz alguma coisa positiva. É quando a gente se vê indignado diante de uma situação. Isso já aconteceu comigo. Por exemplo, na academia de ginástica, fazendo os exercícios, senti que a coisa estava meio leve. Aí o que é que você faz? Bota mais pezinho. Aí quando pegou, aí sentiu que, eita, agora está um pouquinho mais pesado. Reação natural. Travou, gente, você vai. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu me lembro quando estava na reconstrução, a reforma da minha casa, totalmente cansado, todos os dias acordava às 5 horas da manhã e dormia às 11h30 da noite, servente de pedreiro, juntamente com minha esposa, um trabalho há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, uma luta tremenda. Teve um dia que eu cheguei cansado. Numa manhã fui comprar cimento numa casa. O camarada vendeu cimento, não tinha quem botasse na mala do carro, cansado. Estava ouvindo uma canção, na época era uma canção do Tales: Deus da minha vida, fica comigo. Eu digo, esse cimento vai entrar é agora. Eu peguei o saco, você vai entrar agora.
indignação, aquele momento, uma circunstância. Está se fazendo algo para resolver um caso. Irai-vos e não pequeis. Agora, não é a ira pela ira em si mesma. Porque uma cultura de ira, ela traz dano à alma. A ira, ela precisa ser identificada em nós. E nós precisamos lutar. E eu gostaria, irmãos, de avisar, de ser um arauto nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que valoriza a ira. Nós estamos vivendo uma sociedade que valoriza, que mede, que transforma a ira em uma virtude. A semântica hoje já pode dizer, um jovem pode chegar para mim e dizer, pastor, sua mensagem hoje foi irada. Isso ser associado a algo positivo. No mundo dos negócios, os vendedores que são procurados, são aqueles vendedores que a gente chama de vendedores pitbull, aquele que pega mesmo e que vende, que vai, que destrona, que detona mesmo, que faz, que vai. Por quê? Porque no mundo hoje, não há mais espaço, irmãos, para mansidão, nem para humildade. As pessoas que são mansas, elas são vistas como idiotas. Me perdoe, mas nós estamos vivendo esse momento. Como profeta de Deus, como aquele que olha para a palavra e vê nela ensinamentos para a vida. Eu não posso me calar diante de uma situação dessa, eu preciso alertar para os irmãos. Irmãos, não entre nessa onda não. Acredite em Jesus quando Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou. Tome isso como virtude em seu coração. Mansidão, humildade, são coisas que estão desaparecendo. Os valores sociais estão transformando essas virtudes em algo que simplesmente não tem valor algum. Nas organizações, ambientes sociais, são coisas que não são valorizadas. Os profissionais na área de recursos humanos são coisas que valorizam o empreendedorismo, valorizam a iniciativa, valorizam o ir, o fazer. Aquela coisa da ira, da mansidão. Mansidão. Quantas pessoas mansas você tem convivido? Quando eu digo mansa, irmãos, é mansa de verdade. Eu tenho a impressão que a gente está vivendo uma espécie de panela de pressão. Tanto internacional como nacionalmente falando. E que a qualquer momento, alguma coisa vai estourar e vai... Eu vejo essa panela de pressão no ponto de vista internacional. Quando donativos são concedidos à Venezuela, e eles são negados por virem do Ocidente, no entanto, aviões que saem de um outro lado e que reforçam um posicionamento ideológico, são recebidos e acatados. Aquilo ali cria aquilo ali está uma panela de pressão assim. Irmãos, eu vejo essa panela de pressão ali no Oriente Médio, na questão de Israel, no centro aqueles povos que tentam, de alguma forma, desestabilizar toda essa situação globalista que está acontecendo. Eu vejo internacionalmente falando uma espécie de uma panela de pressão. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui no Brasil a gente está vivendo essa mesma panela interiormente. Uma parcela, como o pastor Tomás falou, e falou bem, como se fosse uma parcela da população querendo que dê certo, outra parcela dessa mesma população querendo que dê errado. E é como se tivesse uma luta agredindo, um lado agride, outro lado agride, um lado agride, outro lado, e aquela coisa, como se uma grande pressão, uma grande turbulência. E eu olho para a palavra de Deus,
e eu olho para as questões humanas, como a humanidade está precisando de paz verdadeira. A paz que só Jesus pode conceder. E o que é pior, irmãos, em nome do ativismo religioso, que as nossas motivações para o reino sejam motivações genuínas. Que nós não façamos o trabalho do reino do Senhor, ou o trabalho do reino de Deus, pautado em nenhuma motivação de ira em nossos corações. É necessário que o amor e a paz que excede todo entendimento esteja em nossos corações. Aí você pergunta para mim, pastor, é difícil. E eu vou concordar com você, é difícil mesmo. Por que é difícil? Porque nós estamos inseridos nesse contexto. Nós somos bombardeados, nós somos atacados. E de uma forma ou de outra, aspectos dessa cultura de violência têm entrado em nossos corações. E a gente reverbera quase que de forma inconsciente, através de algum tipo de atitude. Irmãos, existem debates que ocorrem nas redes sociais, que eu imagino que se aquelas pessoas estivessem falando ao vivo, um na frente do outro, era inevitável ter uma briga. É aquela panela de pressão emocional, que você vê que a qualquer momento algo pode estourar, alguém vem com uma piada, um troço. É uma cultura. E a gente não pode ceder a essa questão, não. Se a gente acompanhar esse ritmo dessa forma, nós vamos ficar doentes. Essas neuroses do mundo vão atingir a cada um de nós. Nós precisamos identificar isso em nós precisamos identificar isso no sistema e dizer, em nome de Jesus, eu não compactuo com isso. Em nome de Jesus, eu vou buscar me render à paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, eu recuso a entrar nesse sistema de violência e de alguma forma responder com violência, como naturalmente se faz. Comportamento gera comportamento. E eu gostaria, irmãos, de orar com os irmãos nesse sentido. É uma oração difícil, por quê? Porque eu vou clamar juntamente com os irmãos por uma coisa que o mundo lá fora já não vê mais como virtude. Eu vou orar juntamente com os irmãos para que o Senhor atenda o nosso coração, que haja paz e que nós possamos aprender do Senhor, que é manso e humilde. E eu vou pedir a Deus, juntamente com os irmãos, para que a mansidão, a temperança e o amor, que é fruto do Espírito, seja uma realidade em nossas vidas. Como uma expressão mesmo, assim, dizer, não vou entrar nessa não, e precisamos, irmão, nós precisamos da ajuda de Deus. Só Deus é quem pode nos ajudar. Não foi à toa que no livro de João, no capítulo 17, Jesus, orando pelos discípulos, ele diz, Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Existe um mal que nos rodeia, uma violência instalada em todos os níveis, em todos os pontos. E nós não podemos viver nessa demanda. Por mais que teologicamente falando a gente tenha nossas diferenças, isso pode acontecer, mas isso não pode ser palco para nenhum tipo de violência, de uma cultura, de alimentar uma cultura de violência, como hoje tem se tido. Eu vou clamar juntamente com os irmãos por isso. Fruto do Espírito em nossas vidas. Mansidão, temperança, amor, paz, longanimidade, benignidade. São frutos que a nossa alma precisa
para que a gente não entre no sistema e não fique neurótico como o sistema está atualmente. Neuróticos de desempenho, neuróticos de ativismo, sem paz, uma alma no mundo que não tem paz, não descansa, não para, não tem Shabat, não para, não tem descanso. Nós precisamos orar, irmãos, e identificar essas questões, tanto em nós, como no sistema, e dizer, em nome de Jesus, o Senhor vai dar forças pelo seu Espírito, e essas coisas não haverão de afetar a minha alma. Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, todas aquelas 8 virtudes que Paulo fala, são as coisas que devem entrar na nossa alma, na nossa mente. Irmãos, eu acho que faz aproximadamente, eu acho que deve fazer uns 3 meses, que eu e minha esposa, a gente praticamente não assiste TV. Acho que mais, né? Nós não conseguimos. Primeiro que a gente não consegue. A gente está acordando bem cedinho para ir para a academia ginástica, aquela coisa toda, 4 horas da manhã. Quando vai dormir, é botão off. Faz, dorme. Então, mas irmãos, eu percebi uma melhoria tão grande nessa ideia de temores, de notícias, que tinha vez que a gente já acordava de manhã querendo saber o que foi que aconteceu, como foi, quem foi preso, quem não foi, aonde vai, quem não vai, se foi, se já veio, se libertou, o habeas corpus se saiu. 4 horas da manhã a gente já entrava em contato, já ligava. Sabe uma coisa, irmãos? A nossa vida é do Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele esteve conosco no passado, está agora e sempre estará. Quando as coisas aqui acabarem, nós vamos estar face a face com Ele. E sabe uma coisa, irmãos? O Senhor é por nós. E toda e qualquer luta que a gente passar é infinitamente inferior à beleza e à glória que está aguardada para nós, aqueles que cremos. Eu não posso viver nesses padrões e dar resposta a esse sistema como está, não. Que o Senhor nos dê força para confrontar tudo isso. Amém? Vamos fazer esse clamor em pé. E eu gostaria que você clamasse juntamente comigo, dizendo, Senhor, eu preciso da ação do Teu Santo Espírito em minha alma. Eu preciso do Teu Santo Espírito trazendo paz, trazendo mansidão, temperança, trazendo paz e calma, e que toda sorte de ansiedade e medo caia dos nossos corações, frutos de uma cultura de ira, caia por terra, e que nós possamos respirar com mais paz, com mais calma. Que as nossas convicções sejam reafirmadas no Senhor nessa noite. Um Deus que é Deus de paz, que habite profundamente em nossos corações. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso. Nessa noite, Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Nós observamos, Senhor, ao nosso redor. Percebemos que vivemos dentro de uma cultura de ira. Existe ira em todos os níveis, de todas as formas. E isso tem afetado a nossa alma. E nesse momento, Pai, nós queremos Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a identificar e livrar de cada uma dessas coisas que trazem mal à nossa alma. Pai, essa cultura de ira, que ela não encontre espaço em nosso ser, em nossos corações. Nós pedimos perdão, Senhor, se de alguma forma nós mesmos temos reforçado essa cultura de ira, uma geração de dentes trincados. Meu Deus, meu Pai, nós queremos clamar, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito em nossa vida.
Senhor, efetivamente o Teu Espírito trabalha em nós, o fruto. Precisamos de paz, Senhor, na nossa alma. Precisamos de mansidão, Senhor, no nosso ser. Precisamos de temperança, Senhor, que é domínio próprio, para podermos tomar decisões sábias. Nós precisamos do amor do Senhor em nossa alma. Meu Deus, meu Pai, que toda sorte de medo de enfrentar a vida, caia por terra no nome de Jesus. Meu Senhor, que toda sorte de ansiedade, esses temores que naturalmente têm entrado em nossa alma, que caiam por terra em nome de Jesus, que haja paz em nosso ser. Que nós tenhamos a convicção de que o Senhor ressuscitou, está vivo à destra do Pai. Um dia estaremos face a face contigo. Tudo isso aqui é temporário. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa base. Nós afirmamos a nossa convicção no Senhor nessa noite. Meu Deus, meu Pai, envia anjos aos lares de cada um de nós e nos protege. Protege a nossa família, Senhor. Protege o nosso retorno para casa. Protege, Senhor, o fruto do trabalho das nossas mãos. Protege, Senhor, empresas dos irmãos aqui nesse lugar. Protege, Senhor, as famílias, a vocação de cada um. Meu Deus, meu Pai, nós repudiamos essa cultura de violência que está ao nosso redor. Tu és a nossa paz. E nós queremos declarar isso na nossa alma nessa noite. Senhor, muitas pessoas têm perdido a paz da alma. Têm cedido, Senhor, a demandas de melancolia, de tristeza e até mesmo de depressão. Nesse momento eu oro por estes, meu Deus. E te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito intervenha de forma poderosa na vida desses que estão passando por essa situação. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado por saber que o Senhor é o nosso Deus. Não existe outro Deus além do Senhor. E que nas Tuas mãos nós nos sentimos tranquilos, pois o Senhor está conosco. A vara e o cajado do Senhor nos consola. Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olhe para mim, respire bem fundo assim. Isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Quero